A nossa amiga aqui está perguntando sobre a masturbação e a perspectiva espírita da masturbação. Do ponto de vista da literatura mediúnica, não há muita informação sobre isso. Os espíritos parecem ser econômicos. E eu sempre fico pensando que quando os espíritos são econômicos em algum assunto, é porque talvez a gente não tenha condição de ainda entender. E eles reservem ao futuro. Me parece que tudo é uma questão de equilíbrio nessa área. Nem uma postura puritana com os nossos filhos que estão descobrindo o corpo, que estão experimentando as sensações na adolescência e mais tarde na vida adulta, para conhecer a si mesmo, e os próprios especialistas da sexologia, da psicologia, costumam advogar essa tese, para reprimir a ponto da pessoa nem conhecer a própria realidade sexual, nem a ideia de estimular como uma prática habitual e corriqueira, porque tudo começa na mente. Por quê? Porque se nós também estimularmos ao excesso, o indivíduo fica compulsivo por esse tipo de prática, que na verdade vai gerar nele uma ansiedade, uma tensão, e muitas vezes uma falta de estímulo na relação sexual convencional. Conheço casos de pessoas que ficaram compulsivas no ato da masturbação, tão compulsivas e viciadas, que praticamente perderam, e hoje há um diagnóstico específico na APA, Associação Psiquiátrica Americana, praticamente perderam o interesse na vivência sexual com o parceiro ou a parceira, em função dessa viciação. Então tudo é uma questão de equilíbrio. É óbvio que a gente vai trabalhando o nosso filho, a nossa filha, e a nós mesmos, para entender que aquilo que eu estou desejando e aquilo que eu estou idealizando, nisso que é considerado um autoerotismo, embora não seja algo que deva merecer o nosso escândalo, que pode, conforme Emmanuel diz, ser lentamente educado para uma vivência que não seja uma vivência apenas na fixação da masturbação. É que vale dizer que nós falamos ao nosso filho, muito bem, você descobriu isso, está muito obcecado ou obcecada nessa experiência. Muito bem, mas vamos trabalhar isso, vamos pensar que aquilo que você deseja, idealiza no pensamento, é tudo carne, veia, artéria, vasos sanguíneos, aí perde um pouco o encanto, né? O encantamento. Então, a gente vai trabalhando não para reprimir, mas para direcionar para as outras áreas, para que a pessoa possa ficar calma, tranquila, sem necessariamente os recalques, porque também, já, inclusive na experiência profissional, já tem de pessoas com uma formação religiosa muito agressiva, que somatizaram em gastrite e outros problemas físicos por conta de uma postura que não podiam nem sentir e nem pensar, como se o corpo não tivesse os seus impulsos a despeito da mente pensar ou não. Nós temos os nossos impulsos. Então, vejo pessoas adoecendo fisicamente por causa de uma formação religiosa, ou às vezes um conflito de outra encarnação na área religiosa. Eu vejo pessoas até na monogamia, no matrimônio, têm a experiência sexual com parceiro ou parceira e depois entram numa culpa. Depois da relação sexual, que é um ato normal que a natureza nos proporcionou, no matrimônio, portanto numa relação saudável, depois da experiência sexual, pelo menos na minha experiência profissional, eu tenho pelo menos atualmente 2 casos desses, em que a pessoa entra em choro, entra em pranto convulsivo depois do ato sexual. Porque na hora a pessoa não logica, não raciocina, mas depois vem um conflito de ordem religioso, que às vezes vem de outra encarnação. Então é óbvio que trabalhar essas questões, nem para ficar na fixação, mas ao mesmo tempo nem apelar para a recriminação. É tudo uma questão de ir se adaptando. Perceber que aquela energia que eu gasto daquela forma, eu posso gastar em outra área. E que a princípio pode ser difícil, mas lentamente, a semelhança, por exemplo, eu vou fazer uma comparação que não estou ao pé da letra, porque não é a mesma coisa. Eu vou comparar com o hábito de fumar, mas eu estou comparando não porque é semelhante à masturbação ao hábito de fumar, não é isso. Mas, por exemplo, o hábito de fumar, muitas vezes a pessoa se liberta do cigarro diminuindo. Então, ao invés de uma carteira por semana, passa a ser menos, uma carteira por mês. E assim vai diminuindo, diminuindo, até cessar. Então, tomadas as devidas proporções, poderíamos comparar da mesma forma. A gente vai disciplinando, o que não quer dizer que é nada negativo, é apenas uma energia que eu posso utilizar para outros fins, para ter mais harmonia, para ter mais disposição, para poder exercer o meu trabalho com prazer, sem me cansar. Então, tudo isso tem a ver com essa disciplina da mente, e que em alguns casos, é necessário até cogitar. Por exemplo,
Diante de um caso que certa vez eu atendi há muitos anos, a pessoa era compulsiva sexual. Ela não conseguia. Eu ficava pensando, meu Deus, ela tem mais ou menos uns 40 e poucos anos, e ela falando das experiências dela, eu fiquei contando isso, meu Deus, já varreu Salvador, daqui a pouco até aqui em casa. Fiquei pensando, né? Porque era tanta gente, e naturalmente era uma função muito exorbitante. Só para você ter ideia, ela tomava determinada medicação que diminuía um pouco a libido, e ainda assim não suportava. A mulher dormia do lado, e às vezes ele saía à noite para a experiência, depois de envolvimentos com a mulher que não aguentava acompanhá-lo, porque se o deixasse ele perduraria. Então é uma compulsão e a mente está viciada, precisa de tratamento. E em determinado momento, diante daquele excesso, naturalmente que a ideia de apelar para a masturbação é uma ideia para diminuir os danos e para ele ir disciplinando de outra forma, através de uma experiência que não agredisse terceiros e não envolvesse outras pessoas fora de lá. Então, tudo depende. Um outro caso que eu atendi era um jovem com uma formação religiosa específica, mas descobriu tendências pedófilas. E ele pensava em suicidar-se. Eu dizia, meu filho, essa é uma solução que não soluciona, se suicidar. E em alguns momentos ele dizia, mas é terrível, porque eu não quero sentir isso, mas eu sinto. Aquilo que você sente, por exemplo, na atração por uma pessoa do sexo oposto, eu sinto por determinada faixa etária. E para mim isso daí é nojento, mas eu não deixo de sentir. É algo que não eu me programo para isso. E naturalmente que essa estratégia é muito melhor para ele diminuindo os excessos de tensão e de energia para ir trabalhando essas questões, do que exorbitar, por exemplo, num ato físico que pode comprometê-lo. Então tudo depende da terapêutica da situação e é óbvio que como uma proposta educativa e não punitiva. Alguém tem mais alguma pergunta? Falem agora e não se calem para sempre, viu? Eu não sei bem como perguntar isso, mas é porque eu conheço uma pessoa que, tudo bem, ela é homossexual, mas isso não é o meu caso, porque não tem nada de errado. Mas ela tem 3 namoradas e as 3 sabem. E elas não ligam. Eu queria saber o que você teria tido. Naturalmente é um comportamento que está sendo cada vez mais frequente, principalmente em jovens. Essa ideia do amor livre, como se o amor sempre não fosse livre. O amor sempre foi livre, mas a responsabilidade dá, naturalmente, respeito ao outro. É óbvio que é uma postura que, nessa faixa, embora o indivíduo esteja se comprometendo, é menos comprometedor, tem menos comprometimento do que quando alguém se vincula à pessoa. O problema é que nessa situação é inevitável que alguém acabe se envolvendo. Nessa variação de parceiros, alguém acaba se apegando, se envolvendo, e aí geram as lesões na alma. Que isso que é grave. Nada contra a experiência homossexual, como nós falamos, se o indivíduo se conduz de uma maneira saudável. Se o indivíduo é homossexual, e ele acha que tem condições de resistir, vejamos bem, de resistir aos apelos e aos impulsos da sua psicologia e conseguir naturalmente se conformar à anatomia e à fisiologia na qual ele está, é válido também. Tem alguns homossexuais que muitas vezes nos falam, eu queria vivenciar a experiência de acordo com a anatomia na qual estou, e não dá preferência psicológica, a preferência da alma, né, que traz. É válido, a depender da situação, é válido. Mas isso não quer dizer que nós devemos estabelecer que o homossexual só vai espiritualmente evoluir, só vai ser feliz espiritualmente se ele for celibatário. Porque às vezes nós, os heterossexuais, não conseguimos. Como é que a gente vai exigir que o outro consiga uma tarefa espinhosa, que talvez ele não tenha forças? Quantos homossexuais nos falam, eu vou me suicidar, porque eu não aguento mais? É muito melhor a pessoa ter uma vida digna, que não seja promíscua, e que viva moralmente bem, de uma maneira tranquila. Mas é óbvio que essa situação, que é uma situação que às vezes derrapa para um discurso de que eu sou bissexual. A bissexualidade normalmente está embutida uma ideia de perversão. Não importa que corpo eu uso, o que importa é sentir prazer. Já há em um vínculo, uma experiência de perversão. Ou então, às vezes, o bissexual, em alguns casos, é um homossexual que não se deu conta disso. Como é o espírito naquela matéria, se por exemplo é o espírito no corpo masculino, ele tem tendências também para a vivência heterossexual, porque os hormônios o estimulam a isso.
a vivência naquela faixa. Mas a sua preferência fala mais alto. Como ele fica às vezes confuso, como se fosse um liquidificador com vários ingredientes, ele acha que é bissexual. Mas é óbvio que é uma postura que vai gerar lesões na alma. Às vezes um sentimento de solidão profundo. Porque muitas vezes esses indivíduos sexualmente campeões são indivíduos profundamente solitários. Mari quer fazer uma pergunta. Então, deixa eu tentar formular essa pergunta. Dois espíritos fazem uma programação reencarnatória e decidem que, não sei como é na verdade, mas está programado que eles vão ter 3 filhos, vamos supor. E a medicina hoje já promove essa questão da escolha do sexo, né? Então, digamos que antes deles reencarnarem, eles sabem que vão ter 2 meninos e uma menina. Se porventura, né, quando foi escolhido o sexo, vamos supor que seja uma coisa através da medicina, se eles quiserem escolher um sexo para aquele determinado espírito e já foi programado que seria o outro sexo, se isso tem alguma interferência. Deu para entender? Essa é uma questão muito boa e, inclusive, bastante delicada. Digamos que o casal vem com programação. A questão da programação é uma questão muito interessante, que a pergunta me permite até abrir só um parêntese muito rápido, para depois abordar a questão da mudança de sexo propriamente dita, que é o seguinte: nós vemos com a programação, o tempo todo a gente está mudando essa programação aqui. Para melhor, para o bem, às vezes até acima do esperado pelos mentores, ou para pior, complicando a situação. Eu posso vir com a programação de ter filhos e optar pela vocação, por exemplo, religiosa. Há consequências para isso, mas eu posso. Eu posso vir para ter determinado número de filhos e abortar, optar pelo aborto. Há consequências negativas, é claro. Mas, obviamente, que eu tenho essa opção. Então, eu estou mudando o tempo todo. A ponto de Filomena e Miranda dizer que em alguns casos de envolvimentos esponsalícios, às vezes através do matrimônio, são frutos da precipitação, como nós falamos. O que é que acontece? Às vezes, aquela família que é organizada, eu organizo-me com aquela família, mais tarde, no entanto, a alma para a qual eu vim na Terra e com a qual eu deveria me encontrar na programação, me encontra agora comprometido. E aí surgem as dolorosas experiências extraconjugais. Principalmente quando a pessoa não opta por uma decisão. Ou preservar e respeitar a situação, ou, se não se aguenta, para transferir aquela situação para uma próxima oportunidade, separar legalmente, para viver aquela experiência que é muito digno e muito mais ético do que gerar lesões na alma. Mas o tempo todo a gente está mudando, a gente está alterando. Inclusive, em relação à programação familiar, há uma mensagem de Joana de Ângeles em Leis Morais da Vida, que ela vai dizer o seguinte, que nós temos o direito de programar o número de filhos. Porque, do contrário, repetiríamos as experiências dos animais que procriam quase que indefinidamente. É muito melhor nós nos programarmos emocional, financeira, socialmente, intelectualmente, para ter um número de filhos compatível com a nossa necessidade e encaminhá-los para o bem, do que ter uma prole numerosa sob a justificativa da reencarnação de um monte de gente e não ter condição nem de formar uma família, porque isso não é família. Por exemplo, um monte de espíritos desordenados que a gente não consegue nem encaminhar. É melhor ter menos e encaminhar e direcioná-los. No entanto, Joana de Ângeles vai dizer que essa regulação da natalidade deve ser analisada sob as bases do espírito, sob a oração, sob a reflexão sincera e não sob egoísmo. Apenas a mulher que não quer perder a forma física, tem um filho, ou o homem que não quer ter despesa financeira, não apenas através dessas situações egoísticas e materiais. Deve ser muito analisado. Por quê? Joana de Ângeles vai dizer que em muitos casos, ele não está generalizando, mas em muitos casos, aqueles filhos que nós não recebemos da programação e com os quais a gente se vinculou antes de reencarnar, chegarão às nossas portas por outras maneiras. Seja pela porta da adoção, seja por outras circunstâncias, até, disse ela, por alguns funcionários remunerados que vão trabalhar em nossa casa. Que às vezes chegam e às vezes são vínculos profundos do passado. Então, e às vezes em circunstâncias piores, em circunstâncias que nós não recebemos eles pelas vias biológicas, eles vêm com dificuldade de relacionamento conosco, com alguma postura magoada, com alguma situação que é mais difícil de lidar. Então, esse controle da natalidade é válido. Com relação à mudança de sexo, André Luiz, em uma das suas obras, talvez seja Evolução em Dois Mundos, se não me falha a memória, ele fala da possibilidade já, naquela época, da mãe
diante do desejo muito grande de ter um filho de determinado gênero, alterar o DNA pelo desejo muito grande e acarretar a estruturação de um corpo físico para o qual o espírito, a princípio, não estava programado. E ele, naturalmente, vivenciar esse processo de inversão. Está numa forma física incompatível com aquilo que ele se afinizava, com aquilo que ele se identificava. E ocorre essa alteração. Naturalmente que essa alteração foi permitida pelas leis da vida, porque aquele espírito também tem algum comprometimento naquela área, embora não fosse programado, a divindade se aproveitou para esse tipo de experiência, porque ele necessita vivenciar aquela experiência, aquela situação específica, né? Mas já havia essa possibilidade de alterar em função do desejo muito grande, de um desejo quase que absoluto para ter uma menina ou para ter um menino, e isso poder gerar essas situações e alguns sofrimentos para o espírito, até ele conseguir se ajustar na reencarnação. Diante da terapêutica médica, de poder proporcionar alteração ou programação do sexo, isso deve ser muito também avaliado. Da mesma forma que André Luiz fala da mudança pelo psiquismo da mãe e do feto, é necessário avaliar e pensar muito bem em relação a essa possibilidade científica, porquanto podemos gerar sofrimentos a princípio desnecessários naquelas almas que muitas vezes foram programadas e que podem ter um obstáculo maior para desempenharem determinadas funções. Emmanuel chega a dizer que alguns espíritos missionários escolhem reencarnar numa polaridade diferente da sua para ter diminuído um pouco o impulso sexual. Por exemplo, o espírito que reencarna numa forma física diferente daquela com a qual ele... Porque, naturalmente, isso bloquearia um pouco essa atração a fim de eles não se envolverem no matrimônio, que seria incompatível com aquela tarefa, com aquela missão específica, né? Mas aí uma inversão que eles próprios solicitaram antes do berço, né? Então isso deve ser visto com muito cuidado, porquanto as próprias cirurgias que ocorrem de mudança de sexo são vistas pelo próprio Espírito Joana de Anjos em dias gloriosos com muita delicadeza, muito cuidado. É óbvio que a ciência está aí para nos ajudar, para dar autoestima à pessoa, para, naturalmente, fazer com que a pessoa se sinta bem aqui na Terra a fim de realizar a sua conjuntura harmônica, emocional. Melhor seria que, ao invés de eu mudar de sexo, eu poder me adaptar àquela conjuntura para a qual me programei na reencarnação e conseguir sublimar os sentimentos, porque é o convite à sublimação dos sentimentos. Mas, do contrário, se eu altero, muda a função sexual para os excessos, como algumas pessoas, inclusive da mídia, tenho feito, para a exorbitância, é óbvio que eu complico ainda mais a situação. Até porque não existe uma mudança propriamente de sexo, porque os hormônios não são os mesmos. Há, naturalmente, a ingestão hormonal. Mas, por exemplo, a pessoa não tem agora útero, não tem trompas, e não tem, naturalmente, a aparelhagem dos órgãos anexos. Só é, naturalmente, modificada a estrutura exterior, né? Mas deve ser visto com muito cuidado essa alteração na formação fetal. Devido ao tempo, não dá para atender todo mundo, mas meu amigo quer fazer uma pergunta ali, tá? Mais 5 minutos, então, por favor. Vou concatenar então a pergunta, que é interessante. Uma situação que chegou no conhecimento de uma família onde tinha 3 irmãs e um irmão, mãe, né? E uma dessas irmãs tem problemas mentais, que ela se acercava de várias privações e tal, inclusive da mãe dela que privava ela de sair e tal. Mas teve um certo momento que ela saiu, fugiu. Teve uma pessoa maldosa, um homem, que pegou ela e levou para um certo local, teve relações com ela e ela engravidou nessa relação. E essa pessoa com problemas mentais, grávida, a mãe dela não queria de jeito nenhum, as irmãs disseram, não, deixa ela ter quem te cuida, deixa ela ter quem te cuida, a mãe não quis, resultado, chorou, abortou esse menino. Pouco tempo depois, uma uma irmã dela, teve um filho, e esse filho, desde pequeno, que rejeitava completamente essa avó. E aí, ao tomar conhecimento desse filho, eu levantei logo, será que é esse espírito que tinha que vir ali e não conseguiu vir, veio pela irmã? Será que tem essa possibilidade? Ou é alguma coincidência do destino realmente? Mas ele, após
10 anos, 8, 10 anos de idade, que vem aceitar essa avó. E tem um amor incondicional por essa pessoa que tem problemas mentais e chega lá com essa pessoa e abraça e não sei o que, chega junto dela. Quando todo mundo está assim, ele quer se acercar e ficar na companhia dela. É impressionante. É impressionante isso, né? É muito provável que sim. Porque o espírito, quando é abortado, ele insiste novamente, ele volta, né? Daí quando a gente vê, por exemplo, esses casos de vários abortamentos, a pessoa abortou 8, 10 vezes. Às vezes não foram 10 espíritos, não. Às vezes foi um grupo de 2, 3 espíritos que tentaram várias vezes e foram abortados várias vezes. Aqueles espíritos vinculados àquele casal, àquela mulher especificamente, né? Que faz a atmosfera que Emmanuel fala em Vida e Sexo, que é um doce encantamento, né? Emmanuel vai dizer, inclusive, que esse doce encantamento envolve a aura do casal, que muitas vezes se faz eles ficarem apaixonados, né, mais vitalizados. E depois que eles se corporificam na condição de filhos, esse doce encantamento diminui um pouco mais, porque aquilo que estimulava eles já estão corporificados na qualidade de filhos e das afinidades com relação aos pais. Então, no caso como esse, é muito provável que sim, que esse espírito voltou naquele mesmo seio de grupamentos, né? Que tinha necessidade de passar pela experiência de não ter uma família tradicionalmente constituída, ou vir, a princípio, pela experiência de uma mãe com transtornos mentais, com limitações mentais. Esse espírito tinha a necessidade de passar por essa limitação, ou vir por outras vias e chegar no seio dessa família, que de qualquer sorte ele está passando pela essa mesma experiência, a ausência de uma família estruturada conforme os padrões convencionais, que muitas vezes aquilo vai ser uma dor para ele, e ele vai ter que trabalhar isso, que é justamente às vezes o fruto de determinada experiência nessa área, quando teve, por exemplo, uma experiência de família organizada e não soube valorizar e não soube fazer bom uso. Então é muito provável que haja sido esse tipo de experiência. Gostaríamos de agradecer os nossos amigos aqui presentes, né? Dizer que eu me sinto honrado e lisonjeado de estar aqui mais uma vez nessa casa de luz, essa casa que projeta luz nas sombras das nossas ignorâncias, né? Que consegue iluminar as consciências, que é a grande proposta do Espiritismo, e essa casa com seu foco doutrinário, com seu foco de seminários, de eventos, com o valor que dá a boa arte, a boa música, que só incrementa ainda mais porque dialoga num nível de comunicação que não é um nível apenas verbal, o que é muito bom, Esse empenho que essa casa, e que eu vejo nos trabalhadores dessa casa, de levar a consciência espírita, a mentalidade espírita, é um grande projeto dos bons espíritos atualmente, principalmente no modelo atual de sociedade, porque a luz que nós projetamos no esclarecimento espírita, nunca mais a alma é a mesma. Diferente do material que a gente dá, que a gente oferece, que é necessário e importante agora, porque os governos injustos da Terra ainda não solucionam esses problemas materiais, mas a alma esclarecida nunca mais necessitará naturalmente das sombras, porque já é luz. Então, faço aqui as minhas palavras de considerações e de agradecimento. Peço desculpas por qualquer erro, por qualquer situação desagradável, qualquer palavra chocante que talvez afetou a sensibilidade e a suscetibilidade de alguém. Não foi a intenção magoar ninguém. E dizer até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Gente, nós aqui agradecemos, tá? Obrigado também a vocês que vieram, né, prestigiar esse trabalho, tá? de Flávio. Querendo